Olá, tudo bem com você? Espero que você esteja bem, esteja na santa paz do Senhor. E hoje, mais uma vez nesse vídeo, eu, Rose Gomes, aqui no canal Feminina Gospel, trazendo uma mensagem, uma palavra, um testemunho, algo que venha edificar a sua vida. E hoje eu quero falar com você sobre essa espera da promessa. Muitas vezes nós olhamos, algo que Deus nos prometeu, olhamos a situação que estamos vivendo e vemos que não tem nada a ver, não condiz com a promessa, não é verdade? Mas nós temos que aprender a confiar em Deus. Ontem eu estava lendo aqui no canal uma das inscritas dizendo que já está cansada de esperar. Está perdendo ali a esperança. E isso é tão normal, gente. Isso acontece com todos nós. Porque muitas vezes Deus nos faz uma promessa e nós olhamos a situação, nós ficamos procurando saber como que Deus vai agir. E isso nos causa até ansiedade. Eu passo por isso, você passa por isso, mas nós precisamos aprender a lidar com essa situação. Nós precisamos aprender a confiar em Deus, porque Deus age da maneira dele, ele sabe o que é bom para nós. E Deus nunca chega atrasado, ele chega na hora e no tempo certo. Nós que muitas vezes pensamos que Deus está atrasado. Temos uma passagem aqui na Bíblia que eu estava lendo sobre Abraão e Sara. Sara e Abraão tinham uma promessa de Deus dar filhos a eles, de Deus dar para ele uma grande nação. Olha só que essa mulher Sara, ela era estéril. Então veja como Deus trabalha. Deus faz uma promessa em algo que você olhando com seus olhos carnais é impossível. Olha só o que está escrito em Gênesis 17, versículo 16. Abençoá-la-ei e dela te darei um filho. Sim, eu abençoarei e ela se tornará nações. Reis de povos procederão dela. E essa promessa é feita para uma mulher que é estéril. Essa mulher, por sua vez, está achando que está demorando essa promessa. E um dia ela fala para o seu marido pegar a sua serva, Agar, para ter um filho, porque ela começou a analisar. Quantas vezes nós não fazemos isso, na verdade? Deus me fez uma promessa que eu terei filhos. Eu não posso ter filho. Então, como isso poderia acontecer? Já sei. Vou ajudar a Deus. Vou dar minha serva para o meu marido para que ela possa conceber, porque eu não posso conceber. Essa promessa foi feita para mim, mas com certeza virá de outra mulher. Porque eu não posso ter filho, eu não posso gerar. Muitas vezes nós pensamos o quê? Nós esquecemos da grandeza do nosso Deus. Então não foi diferente com Sara. Sara tinha uma promessa. Sara sabia que Deus tinha falado para ela que ela seria mãe de uma grande nação. Mas ela olha a situação e vê, eu não posso ter filho? Eu sou estéril? Como que poderia acontecer isso na minha vida? Então nós começamos a fazer o quê? Quantas vezes eu não fiz isso? Quantas vezes você não faz isso? Deus nos faz uma promessa, nós olhamos a situação e nós vemos que é impossível. Então nós começamos a querer ajudar a Deus. Eu fiz isso várias vezes. Então nós quebramos a cara. E não foi diferente com Sara. Sara observa aquela situação e diz, precisa ajudar a Deus. Deus disse que eu terei filho, é impossível, pois eu já estou ficando até velha e ainda para ajudar sou estéril. Então eu vou ajudar a Deus e pediu ao marido dela que se deitasse com sua serva, Agar, e Agar concebeu um filho. Então ali ela pensa que ela recebeu a bênção dela. Ela teve um filho através de outra mulher. Mas isso para ela, com o tempo, trouxe uma dor de cabeça. Ela poderia ter evitado isso se ela ficasse apenas confiando em Deus, esperando a vontade do Pai. Então é isso que nos acontece. Eu estava lendo aqui uma das nossas inscritas dizendo que Deus fez uma promessa para ela de trazer aí uma bênção, o seu varão, e ela acha que está demorando. Então, claro, ela fica ali desanimada. Isso acontece com todos nós. Eu também passei por essa fase. Teve um período que eu pensava que isso não ia acontecer. Teve um período que eu pensava que isso era para todo mundo, menos para mim. E teve momentos que eu desisti. Mas Deus fazia a promessa. Deus falava, eu vou trazer um varão na sua vida. Eu vou abençoar a sua vida sentimental. O que Satanás destruiu, eu vou reconstruir. E isso Deus fez na minha vida. E claro que não é de um dia para o outro. Quando nós vamos contar o testemunho, nós contamos a bênção. Mas teve um processo. Teve alguns anos de preparação. Então, às vezes, Deus nos permite passar por um tempo de transformação nas nossas vidas. Uma vez eu lembro que estava demorando, eu sempre estava orando, eu sempre estava pedindo ao Senhor. Eu lembro que eu estava na igreja e eu ficava ali olhando como que Deus vai me abençoar, como que Deus vai fazer o varão chegar até mim, esse homem de Deus que vai me fazer feliz como esposa, como mulher. Então eu ficava analisando aquela situação. Minha vida era ir para a igreja e ficar na minha casa. Eu não era uma pessoa de ficar saindo e trabalhar,
E então eu ficava pensando que era impossível encontrar alguém. Para ajudar ainda eu tinha muita vergonha, eu era muito tímida, eu tinha muita insegurança, eu me sentia muito inferior, sabe? Eu me sentia, sei lá, me sentia incapaz de encontrar alguém que pudesse gostar de mim, devido a tantas coisas que eu passei. Teve um período ali que eu me sentia assim, muito mal, sabe? Fiquei em depressão, eu me sentia feia, eu me sentia rejeitada, eu me sentia desprezada, então era impossível. Às vezes acontecia de um homem dar uma olhada pra mim, eu me fechava, eu não dava espaço. E foi difícil, foi um tempo de preparação que Deus foi fazendo na minha vida. Deus foi me moldando, Deus foi me fazendo entender quem eu era na presença dEle. Deus foi resgatando a minha identidade, Deus foi trabalhando dentro do meu coração, Deus foi curando as minhas feridas que eu tinha. Porque aquela relação, aquela situação que eu tive anteriormente, foi muito prejudicial para mim. E fora as coisas que aconteceram no decorrer da minha vida. Desde quando eu era criança, eu fui ficando mocinha, várias coisas aconteceram que me fez me tornar uma pessoa que me sentia feia, inferior às outras pessoas, né? Vivia muitas coisas. Então era impossível que essa bênção chegasse. E chegou um momento que eu acreditava que não ia viver isso. Que isso era para todo mundo, menos para mim. Mas eu lembro que mesmo assim eu continuava orando. E nesse trabalhar, nesse processo, eu fui me resgatando. Eu fui começando a cuidar de mim. Eu fui começando a levantar, a aumentar a minha autoestima. Eu fui começando a entender quem eu era em Cristo Jesus. Que Ele me amava. Que Ele me aceitava com todas as minhas imperfeições. E que aquilo que poderia ser mudado, seria mudado porque eu ia correr atrás disso. Comecei a ler livros. Comecei a buscar conhecimento. Comecei a mudar algumas atitudes em mim e fui me preparando para receber a bênção. Eu lembro que um dia eu questionei a Deus, dizendo: Senhor, está demorando, porque a bênção não chega. O Senhor me fez uma promessa, os anos estão passando, eu fiquei 9 anos sozinha, tá bom? Depois que esse primeiro casamento foi destruído, né? Satanás entrou e destruiu, e claro que nós dois também demos brecha, não é verdade? Não é tudo culpa de Satanás. Ele entra porque ele encontra a brecha, tá bom? Meu casamento foi destruído, minha família foi destruída, e eu estava ali, sozinha, com 3 filhos, desamparada. Meu pai, que eu amava, já tinha partido, que era a pessoa que eu conversava, falava sobre Deus, que eu poderia ouvir uma palavra, e fiquei ali, numa situação, era religiosa, dentro de um lugar que também não era bem aceita, era desprezada, uma situação muito complicada. Então era muito impossível viver o milagre de Deus. Mas Deus foi trabalhando, como eu disse. Então aconteceu isso. Chegou o momento que eu disse para Deus: Deus, por quê? Por que está demorando tanto? E o Espírito Santo de Deus falou comigo: se eu te der a bênção agora, você vai jogar lá fora. Então você precisa mudar algumas coisas. E Deus começou a me direcionar, começou a abrir minha visão, começou a mostrar o que eu precisaria de mudar em minha vida. E quando isso aconteceu, no momento e na hora certa, Deus trouxe a bênção. Então você que está do outro lado, tem pedido algo ao Senhor, confia nele. Às vezes parece que está demorando. Às vezes parece que o tempo está passando, estamos ficando velhas, na verdade. Já estou ficando velha, né? Já estou passando aí da idade e as coisas não acontecem. Então teve esse momento com Sara também. Sara achou que estava demorando, pediu para o marido dela se envolver ali com o Agar, teve um filho. Depois aquela bênção se tornou uma maldição na vida dela. A Agar começou a provocá-la. Agar começou a mostrar para ela que ela era melhor que ela, porque agora ela tinha um filho e Sara não podia ter. E Sara ficou muito triste, muito abatida. Chegou um momento ali que ela pediu até a Abraão que dispensasse Agar com seu filho, né? Ismael. E então Deus começou a trabalhar na situação que Sara estava vivendo. Sara, por não esperar a vontade de Deus, por ir na frente, arrumou ali um problema para ela resolver, junto com Abraão. Entende? Então por isso que nós temos que ter muito cuidado. Quando Deus nos faz uma promessa, confia no que Ele vai fazer. Não comece a analisar a situação, não comece a olhar como Deus vai fazer, que você vai ficar louca. Você vai ficar desesperada. Você vai ficar ansiosa. Porque quando nós olhamos a situação, não tem como. E é assim que Deus trabalha. Deus faz do nada tudo. Deus abre porta onde não tem porta. Deus multiplica aquilo que é pouco. Deus usa aquele que não sabe. Aquele que não é. É assim que Deus trabalha. Essa é a maneira de Deus trabalhar, para mostrar a grandeza dele. Então, quando aqui mais para frente, em Gênesis 18, então Sara, o que ela fez? Ela passou os carros na frente do boi, né, como diz o ditado popular, e teve ali para ela uma situação difícil. Ela poderia ter evitado isso. Olha só o que aconteceu adiante. Gênesis 18, versículo 10 diz assim: o Senhor apareceu para Abraão, tá? Trazendo ali, reforçando novamente
essa promessa. E diz assim no versículo 10: Disse um deles: Certamente voltarei a ti daqui a 1 ano, e Sara, tua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás dele. Abraão e Sara eram já velhos e avançados em idade. E Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres, ou seja, tudo para que não pudesse gerar. Já era velha, já tinha cessado os costumes, e ali Deus estava reforçando essa promessa, que ela teria filho, que ela seria aí mãe de nações. Observa só no versículo 12. Riu-se, pois, Sara no seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha e velho, também o meu senhor terei ainda prazer? Disse o Senhor a Abraão: Por que se riu Sara, dizendo: Será verdade que darei ainda luz, sendo velha? Acaso para o Senhor a coisa demasiadamente difícil? Daqui a 1 ano, neste mesmo tempo, voltarei a ti, e Sara terá um filho. Observa aqui, o Senhor está ali falando, reforçando essa promessa. Sara está atrás da porta e o Senhor viu que Sara riu. E ela não riu assim, sem mais, sem menos. Era uma situação totalmente contrária. Velha, cessado o costume, o marido também já velho. Quando o Senhor aparece para Abraão, ele está com 99 anos e Sara com 90. Impossível que isso pudesse acontecer, mas é assim que Deus faz, Ele trabalha no impossível. Então essa mensagem é para você hoje. Aquieta o seu coração. Não tente entender como Deus vai fazer. Não fique olhando a situação, porque isso vai trazer simplesmente desânimo e ansiedade. Nós precisamos entender que o nosso Deus é o Deus do impossível. Agindo Deus, quem impedirá? Deus vai mudar essa história, Deus vai transformar a sua vida, seja o que você estiver pedindo. Talvez é algo na vida profissional, sei lá, na vida espiritual, uma restauração no seu casamento. Está pedindo ao Senhor um esposo, uma esposa, algo que você vê que é impossível, para o nosso Deus não é impossível. Não se preocupe com o tempo. Às vezes nós olhamos, nossa, já está passando a idade, eu às vezes eu penso também, tem algumas promessas que Deus me fez, e às vezes eu falo: Senhor, eu já estou com 50 anos. Senhor, quando essa bênção vai vir? Um dia desse eu falei para Deus: Senhor, se essa bênção chegar com 70, 80 anos, eu não vou ter mais força para poder usufruir da bênção. Olha só, eu falando para o Pai, o Criador de todas as coisas, fazendo ele entender que ele tem que me dar a bênção logo. É muito interessante, né, essa situação. Deus olha para nós e pensa assim: fica quieta, acalma o seu coração, eu sei o que eu estou fazendo, eu sei a hora e o momento certo. E Sara e Abraão viveu esse milagre. Chegou o tempo, como o Senhor ali havia falado, dentro de 1 ano, Sara gerou e teve Isaac. E através de Isaac veio aí uma grande nação. Deus cumpriu aquilo que ele falou que ia fazer. É assim que Deus faz. O nosso Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Quando Ele promete, Ele cumpre. Agora cabe a nós confiar. Cabe a nós andar nos caminhos do Senhor, estar no centro da sua vontade, para que essa bênção chegue nas nossas mãos. Para que nós não ficamos aí nesse percurso, saindo do caminho, fazendo que a bênção atrase, ou então passando na frente, né? Como fez Sara, colocou ali Agar para ter o filho, sendo que Deus havia falado para ela e para Abraão que ele seria o pai de nações. Ela achou que aquilo era impossível, então ela foi lá e procurou ali um problema para a vida dela, né? Porque depois Agar se tornou um problema. Ela poderia ter ficado esperando, ela poderia ter evitado esse sofrimento na vida dela, mas ela colocou as mãos, atrapalhando os planos de Deus. Então confia no Senhor, esteja atento ao que Deus está falando, entrega os seus caminhos na mão do Senhor, confia nele e o mais Ele fará. Amém? Que o Espírito Santo de Deus fale no seu coração. Eu vou ficar por aqui e até o próximo vídeo, se Deus quiser.